Eu já abro esse vídeo dizendo que eu não sou o dono da verdade e nenhum ser humano nunca será o dono da verdade. Por mais sábio que ele seja, ninguém jamais será o dono da verdade. Hoje é Sexta-feira Santa e o que comemorar ou o que comemoram os cristãos nessa data? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Quirino Pinheiro e você está no canal Verdade Secreta. Se inscreva, ative o sino e compartilhe os nossos vídeos, porque nós nunca sabemos o próximo vídeo que vai surgir por aqui. Para entendermos onde a Páscoa deu início, você precisa ler Êxodo 12. Lá você vai entender que a Páscoa foi criada por Moisés desde a época que o povo era escravizado no Egito. No primeiro versículo, se você estiver descontaminado desse sistema religioso, você logo vai entender que Moisés cometeu grandes erros. Como você vai ver isso? Me acompanhe com a visão espiritual. No primeiro versículo, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, vamos recapitular, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo. Será que essa ordem veio do Criador dos céus, da terra e da fonte das águas? A minha resposta é não. E vou te mostrar o porquê. Esse Senhor mandou sacrificar cordeiro. Esse Deus de Moisés mandou derramar sangue. Agora eu te pergunto, o Senhor de Moisés, o Deus de Moisés, de Arão, era o Criador dos céus, da terra e da fonte das águas? Será que era Ele mesmo? E mais ainda, esse Senhor, o Deus de Moisés, é o seu Senhor? Será que o seu Criador mandaria sacrificar animais, derramando sangue, queimando carne, fazendo um monte de rituais? Se autoexamine você mesmo, se questione você mesmo. Sendo assim, a Páscoa era nada mais e nada menos que um ritual criado pelo Deus de Moisés e de Arão. Quais eram os costumes desses rituais? O que esse Deus de Moisés mandou que o povo israelita fizesse? Vamos ver o que aconteceu. O povo tinha que separar primeiramente um cordeiro de 1 ano, sendo macho, limpo e sem manchas. E no dia 14, toda a família israelita tinham que sacrificar esses cordeiros. E o seu sangue eles teriam que passar nas portas das suas casas, na frente das casas. E a carne desse cordeiro, ela teria que ser assada no fogo. Não poderia ser cozida, ela só poderia ser assada. E também eles tinham que preparar como um complemento ervas amargas, pães sem fermentos. E as suas vestimentas, eles tinham que estar preparados. Então as vestimentas eram para viagem, cajado nas mãos, sandálias nos pés, túnicas e bordão.
Olha que ritual! Os israelitas tinham que estar prontos para iniciar a sua viagem sob o comando de Moisés e de Arão. Para os israelitas, a Páscoa significava e significa a libertação da escravidão em que eles viviam. Agora preste bem atenção. O que tem a ver Páscoa com a ceia? Absolutamente nada a ver. O problema é que os cristãos são adoradores de Moisés e tudo que era lei de Moisés eles substituem por algo parecido. E foi assim na circuncisão, que foi trocado pelo batismo, e a Páscoa, que foi trocada pela ceia, e assim, etc, etc, etc. Agora eu vou te mostrar o maior exemplo de todos. No dia em que os israelitas estavam comemorando a Páscoa, sacrificando os cordeiros, assando a sua carne e comendo pães ázimos, sem fermento, o nosso Messias, ele estava quebrando esses rituais, sabe? Criado por Moisés. Ele quebrou, aproveitou o próprio dia da Páscoa para quebrar mais uma vez esses rituais e costumes do povo israelita e do povo judeu, mostrando assim o quanto eles estavam errados. E aproveitou para ensinar aos seus discípulos o verdadeiro sentido da libertação, já que na época eles comemoravam a sua libertação da escravidão. Então ele aproveitou os seus discípulos para ensinar o verdadeiro sentido da libertação. E no lugar do cordeiro, ele mesmo se entregou para o sacrifício, se fazendo o próprio cordeiro e fazendo uma nova aliança. No lugar do sangue derramado pelos cordeiros, ele levou o vinho, que simbolizava o sangue dos cordeiros que eram derramados e que também iria simbolizar o seu próprio sangue, que seria vertido em prol de todos nós. No lugar da carne dos cordeiros, da sua própria carne que seria esmagada, ele levou o pão para simbolizar, ou seja, o nosso Yahushua, o nosso Messias, ele deu um exemplo. Ele poderia muito bem ali ter levado um cordeiro para sacrificar e fazer todo aquele ritual que Moisés fazia, mas ele quebrou mais uma vez esse paradigma e mostrou para os israelitas e judeus que eles estavam errados. E ele fez totalmente ao contrário. Ele fez ali uma ceia e aproveitou para mostrar simbolicamente o que significava tudo isso para os seus discípulos, quebrando a velha aliança e fazendo uma nova aliança, estabelecendo uma nova aliança para com todos nós. Então, quando você ouvir falar de Páscoa, lembre-se da nova aliança feita com o sangue do nosso Cordeiro Real, do nosso sacerdócio real, a nossa libertação. Toda vez que ouvir falar de Páscoa, lembre-se do sacrifício feito pelo nosso Messias, feito pelo Filho daquele que é digno de toda honra e de todo louvor, feito por aquele que era digno para fazer esse sacrifício, nos tirar da escravidão. Enquanto o povo que segue Moisés estava ali comemorando a sua libertação, comemorando a libertação, ele veio para nos tirar da escravidão verdadeira e nos mostrar a liberdade, o caminho da libertação, da verdadeira libertação. E até os seus últimos momentos de vida foi dedicados para ensinar aos judeus e israelitas o quanto eles estavam errados e enganados. Eu vou ficando por aqui.
esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa mensagem. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Não deixe de se inscrever no canal, ativando o sino para você acompanhar tudo o que acontece por aqui. E eu te espero no próximo vídeo, se assim o nosso Criador, o nosso Pai Altíssimo nos permitir. Eu fui e até o próximo vídeo.